Oi, oi, a paz do Senhor para você, tudo bem com você aí? Aqui comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje trouxe mais uma palavra de Deus aqui para a sua vida. Se você ainda não assistiu os meus vídeos, continue assistindo. Deus tem bênção para você. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus ouve a palavra de Deus. Aqui esse vídeo é a palavra do Senhor para a sua vida. Que Deus abençoe você. E hoje, neste vídeo de hoje, estou trazendo aqui a palavra do Senhor que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 19, cujo título é O Mancebo de Qualidade, ou seja, o homem de qualidade. Eu vou estar lendo aqui alguns versículos e depois vou estar explanando esta palavra para você segundo o meu entendimento, de acordo com a minha leitura feita na base desse texto aqui. O homem de qualidade aqui se refere ao moço cujas riquezas ele tinham bastante e de repente ele passando viu Jesus, ele ficou curioso. Ele estava curioso a respeito de como ele conseguia a salvação, de como ele conseguia ser salvo, e ele teve uma dúvida e veio para Jesus para tirar essa dúvida, sanar essa dúvida. E aí ele começa no texto dizendo assim: E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então ele faz esse questionamento para Jesus, como ele faria para conseguir a vida eterna. Jesus, como sábio, Jesus já vem respondendo para ele logo no versículo 17 e disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aqui Jesus, quando Jesus fala assim, que ele, por que chamava ele de bom, Jesus está referindo aqui que ele não merecia tanta glória assim, mais que a honra, só Deus era bom, só Deus merecia toda a honra e toda a glória, só Deus era onipotente, só Deus era onisciente, só Deus era onipresente, então só Deus merecia toda a honra e toda a glória, e aquela glória, Jesus naquele momento ali, ele não se sentia digno de ser chamado de bom, e também nem seja por isso, é porque Jesus ali não estava se exaltando diante daquele moço, diante daquele homem. Ele estava deixando bem claro que só Deus merece toda a adoração, né? E aí ele não deu direito àquele homem de chamá-lo de bom e se referiu ali que somente Deus era merecedor de ser chamado de bom. No versículo 18, ele vem dizendo ali o que deve fazer hoje, quando Jesus fala assim: Você obedece os mandamentos, guarda os mandamentos? E aí ele vem dizendo: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás falso testemunho, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Todos sabem que existem os 10 mandamentos ali, né? Honra, amar a Deus sobre todas as coisas, e aí vem a sequência de mandamentos: honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não furtar. E aí aquele jovem, ele responde para Jesus: tudo isso eu já tenho guardado, tudo isso eu já obedeço. E aí Jesus quando Jesus responde para ele, ó, se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens. Então Jesus ali sabia que ele era dono de muitas riquezas, sabia que ali ele era dono de muitas coisas, bens materiais. Aí Jesus, sabendo que ele também conhecia a palavra de Deus, já obedecia os mandamentos, os 10 mandamentos da lei de Moisés, e aí Jesus vai e fala para ele: volta então, já que você obedece todos os mandamentos, vai, vende tudo o que você tens, desfaz de todas as suas riquezas, desfaz de todos os seus bens,
vem e segue-me. Ali nós podemos perceber que quando esse moço ouviu esta palavra, ele se entristeceu, pois ele era dono de muitas riquezas e ali não, o seu coração estava preso ali naquelas riquezas, ele não se sentiu à vontade para desfazer de todos os seus bens materiais ali naquele momento, e ele entristeceu e voltou para casa triste, porque ele era dono de muitas riquezas. E aí Jesus continua, né, dizendo, e disse Jesus aos seus discípulos, em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, né, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes mais, 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão os primeiros. Glórias a Deus, aleluias, por esta palavra. Aqui Jesus deixa claro que aquele jovem, que ele quer uma pessoa de qualidade para seguir a Jesus. Quando Jesus fala aqui, né, o título já diz assim, o homem de qualidade, o mancebo de qualidade. Olha bem para esse moço, ele era um moço que obedecia os mandamentos, ele estava de acordo à lei, ele estava obediente às leis de Moisés, ele estava obediente aos mandamentos, aos 10 mandamentos, ele observava todos esses mandamentos. Isso significa que ele era um homem obediente à palavra do Senhor. Mas quando ele faz a pergunta para Jesus, Jesus percebe que ainda ele tinha um porém. Apesar dele obedecer todos os mandamentos da lei de Moisés, apesar dele ser uma pessoa observadora da palavra do Senhor Jesus Cristo, na época a palavra de Deus, né, a palavra da Bíblia, ainda assim, ele ainda tinha um porém. Por quê? Porque o seu coração estava preso nas riquezas, nos bens materiais. Por ele ter muitas riquezas, ele estava muito atarefado, ele estava atribulado ali, cuidando dos seus bens, para que os seus bens multiplicassem, para que os seus bens não acabassem. E com isso aí, ele estava com o coração preso nos seus bens materiais, nas suas riquezas. Então, apesar dele ser obediente aos mandamentos, apesar dele ser observador da palavra de Deus, ele ainda tinha um impedimento para seguir Jesus. E aí Jesus mostra para ele o que ele tinha que fazer. Talvez Jesus aqui não queria que ele realmente, literalmente, vendesse todos os seus bens, mas Jesus queria que ele desapegasse dos seus bens materiais. Quantas das vezes, né, irmãos, nós estamos apegados aqui a bens materiais desta terra e deixamos de fazer a vontade do Senhor, deixamos de fazer a obra do Senhor, deixamos de ir à igreja por qualquer impedimento, deixamos de ler a Bíblia por qualquer coisinha, qualquer impedimento, qualquer desculpa nós temos para ler a Bíblia. Muitas das vezes, uma coisa mínima nos impede de ler a Bíblia, de observar a palavra do Senhor, de ir nos cultos aos domingos ou durante a semana. Às vezes, uma coisinha pequena nos impede de fazer a obra do Senhor. E esse jovem aqui, esse moço aqui,
Jesus percebeu que ele estava preso nas riquezas e ele não conseguia libertar do seu coração daquelas riquezas para seguir a Jesus. Jesus percebeu que ele não estava pronto, não estava apto a seguir a Jesus, porque para seguir a Jesus você tem que colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Você tem que colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando Jesus fala aqui, ó, deixar pai, deixar mãe, deixar irmãos, deixar riquezas, deixar tudo, é o desapego que nós temos que deixar esse desapego para fazer a obra do Senhor, para seguir a Jesus, para observar a palavra de Deus, para ler a Bíblia, para fazer a vontade do Senhor. E aqui no versículo 29, anteriormente aqui no 25, quando os discípulos perguntam para ele, mestre, por quem poderá salvar-se então? Nós deixamos tudo para te seguir, e aí? O que nós vamos receber em troca? Aí Jesus vem respondendo, para vocês, para o homem, nada tudo é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para o homem, as coisas se tornam impossíveis, mas para Deus, tudo pode ser possível. E é quando ele deixa, não há ninguém, fala aqui claramente para os discípulos, todo aquele que deixou pai, mãe, família, deixou tudo para trás, riquezas, e me segue, ele conseguirá receber 100 vezes mais aqui na terra enquanto ele viver, e ainda ele receberá a vida eterna. Esse é que é o mais interessante. Enquanto ele viver aqui na terra, ele receberá 100 vezes mais tudo aquilo que ele perdeu para seguir a Jesus. Se ele deixou casas, ele receberá 100 vezes mais. Se ele deixou família, ele receberá, a sua família será restaurada, será recuperada novamente. Se ele deixou algum bem material, aquele bem material será restituído novamente na vida dessa pessoa. Mas Jesus quer ver o seu coração, Jesus quer ver você aceitando ele em primeiro lugar, colocando Jesus em primeiro lugar, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. É isso que Jesus falou para esse mancebo aqui, é isso que Jesus nos orienta nesta noite, que nós devemos deixar tudo, desapegar de todas as coisas aqui nesta terra, para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra do Senhor, para ler a Bíblia, para ir aos cultos aos domingos, para ir aos cultos durante a semana, colocar Jesus em primeiro lugar na nossa vida. Aqui também Jesus tem uma promessa, ele teve essa promessa para os discípulos, que quando ele fosse aqui, no versículo 28, quando da regeneração, quando Jesus vier pela a segunda vinda dele, né, para buscar a sua igreja, ele sentará no trono, e ali também haverá 12 tronos para aqueles discípulos sentarem para julgar as 12 tribos de Israel. Então, olha a promessa de Jesus aqui para aqueles discípulos, que os discípulos também questionaram Jesus. Então, quem poderá salvar? Eis que nós deixamos tudo para te seguir, o que receberemos em troca? Aí Jesus fala para eles claramente, quando na regeneração do Filho do Homem, quando ele se sentar no trono, vocês também terão 12 tronos para se sentar. Eram 12 discípulos, então estariam preparados 12 tronos para que eles sentassem ali e ajudassem a Jesus julgar as 12 tribos de Israel. Todos sabem que Deus tem uma promessa para Israel, né? Todos sabem que a Bíblia fala de uma grande promessa para o povo de Israel. E aí Jesus responde aos discípulos dessa forma, e Jesus responde para nós também hoje ainda, nesta mesma palavra, aquele que deixar casa, pai, mãe, filho, irmãos, deixar bens materiais para me seguir, ele receberá 100 vezes mais.
Sabe o que que é você ter uma casa e receber 100 vezes mais o valor daquela casa? Você ter uma família e ver sua família restaurada porque você seguiu Jesus? Você ter um bem perdido e você ter aquele bem restituído porque você colocou Jesus em primeiro lugar? E além de tudo, além de você viver as bênçãos do Senhor Jesus aqui nesta terra, você ainda terá direito à vida eterna. Quando você morrer e ressuscitar, você terá direito à vida eterna juntamente com Jesus. É esta a promessa que Jesus faz para nós aqui neste texto aqui no versículo 29 do capítulo 19 de Mateus, receberá 100 vezes tanto e ainda herdará a vida eterna. Oh, glórias a Deus, aleluias. Maravilhoso é o nome santo do Senhor Jesus. Aqui Jesus vem nos alertar também com esta palavra que não basta só nós observarmos os mandamentos, não basta só, é preciso, é necessário, é obrigatório que nós observemos esses mandamentos aqui: não matar, amar a Deus sobre todas as coisas, honrar o pai e mãe, amar a nossa família, amar o próximo como a ti mesmo. É necessário obedecer, fazer todas essas coisas aqui, mas principalmente desapegar daquilo que nos prende, daquilo que nos impede de servir a Jesus, daquilo que está nos impedindo de colocar Jesus em primeiro lugar. Jesus vem nos alertar aqui nesse texto que nós devemos abandonar tudo, tipo assim, não no sentido literal, mas no sentido emocional, no sentido do nosso coração, é desapegar, desprender de todo impedimento que tem nos impedido de seguir a Jesus, de obedecer às ordens de Jesus. Então, observando aquele moço, aquele homem, quando ele veio questionar Jesus, o que ele teria que fazer para ser salvo, ele era obediente. A Bíblia fala, o texto relata que ele era obediente, mas ele estava preso nas coisas terrenas, ele estava preso nas riquezas que ele tinha, e é isso que Jesus quer nos alertar, que ele não quer uma pessoa seguindo a ele, preso a este mundo, preso às coisas terrenas, preso a bens materiais, preso à família. Tem que desprender, tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É claro que se você parar, deixar tudo e seguir a Jesus, Jesus sabe o que você precisa. Se você está precisando de uma casa, Jesus sabe que você precisa e Ele vai te dar o jeito de conceder, de você conseguir essa casa. Se você está precisando de um veículo, Jesus também vai te dar a condição de conseguir esse veículo. Se você está precisando de uma família restaurada, Jesus vai restaurar a sua família. Basta que você ore, que você busque a Deus, que você coloque a Deus em primeiro lugar. Tenho certeza que a palavra dele é promessa. A palavra do Senhor é viva e eficaz e vai te conceder, vai te restaurar, vai restituir tudo aquilo que você perdeu dentro da sua família. Se você perdeu a sua honra, você vai consegui-la de volta. Se você andou por caminhos tortuosos, Jesus vai endireitar os teus caminhos, tenha certeza disso. Mas para isso que é necessário que você faça como esse texto pede aqui hoje: desapega daquilo que te prende, desapega daquilo que te prende. Se é uma emoção, desapega dessa emoção. Se é um sentimento negativo, desapega desse sentimento negativo. Se é bens materiais, desapega desses bens materiais. Olhe para o alto, que é Jesus. Jesus está no alto. Jesus não está
aqui embaixo, mas ele está no alto e nós devemos buscá-lo a Jesus de todo o nosso coração, de toda a nossa vontade, e fazer a obra do Senhor, fazer a vontade de Deus, seguir a Jesus e buscá-lo em primeiro lugar, porque as demais coisas, as suas necessidades, elas serão restituídas, serão acrescentadas na sua vida, porque Deus vê a sua necessidade, Deus sabe a sua necessidade. Assim como ele sabia que o coração desse mancebo aqui, desse homem, estava preso nas riquezas, ele também sabe onde é que o meu coração está preso, onde é que eu estou, o que é que está me impedindo de servir a Jesus, o que é que está me impedindo de buscar a Jesus. Então é esse alerta, é essa exortação que Jesus quer conosco nesse texto aqui. Então Jesus ele vem e quer ver o seu coração, onde você está, né? Se você está colocando a Deus em primeiro lugar. E que Deus abençoe você, abençoe a sua família. E continue lá seguindo, inscrevendo no meu canal. Continue assistindo os nossos vídeos. Deus tem uma bênção para a sua vida e que Deus abençoe você.